E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje estou aqui no Adobe Premiere para mostrar para vocês como transformar qualquer vídeo em algo parecido com um filme. Para quem acompanha o canal, eu já mostrei isso no tutorial de Sony Vegas da quarta-feira e hoje é a vez de ensinar para vocês como fazer isso no Adobe Premiere. Então bora lá começar a nossa aula. É o seguinte, aqui eu estou usando a versão Adobe Premiere Pro CC 2014, mas eu acredito que você vai conseguir reproduzir tudo que eu falar aqui em qualquer outra versão do Premiere, tá certo? Bom, como vocês estão vendo aqui, eu já tenho um projeto iniciado, já tenho inclusive aqui aquele mesmo videozinho importado para esse meu projeto, esse videozinho aqui que a gente vai usar como base, justamente para a gente poder depois comparar com o Sony Vegas, tá certo? Então tá, para a gente começar a nossa edição precisamos criar uma sequência primeiramente aqui no Adobe Premiere. Então vamos clicar aqui no botãozinho New, vir em Sequence. Aqui a gente vai configurar o nosso projeto antes da gente começar a editar. Selecione aí o template HDV 1080p30 e vá até a aba Settings para a gente poder fazer algumas edições. Vamos começar mudando aqui a questão do FPS. Os filmes normalmente utilizam a velocidade de 24 frames por segundo. Aqui no Premiere a gente não tem essa velocidade exata de 24 FPS. Nós temos 25 e temos 23.976. Vamos usar essa 23.976 porque ela é o mais próximo de 24 FPS que a gente tem. Melhor arredondar para baixo do que para cima nesse caso aqui. Aí tem uma coisa importante que a gente tem que mudar aqui no vídeo também. Primeiramente você muda o Editing Mode aqui de cima de HDV 1080 para Custom. E aí a gente vai poder editar essas informações aqui de baixo. Em Frame Size coloca em 1920 por 1080 para a gente fazer um vídeo em 1080p. E em Pixel Aspect Ratio Square Pixels. E aí a gente tem a proporção 16:9, que é a proporção indicada para o YouTube, apesar de que a gente vai mudar isso no decorrer deste vídeo. De resto aqui a gente não precisa mudar mais nada, porque aqui está tudo configuradinho para a gente fazer um vídeo para o YouTube. Dê um nome aí para sua sequência, vou colocar aqui sequência filme, vou dar OK. E aí agora a gente tem aqui uma timeline para a gente trabalhar. Vamos começar aqui importando então o nosso vídeo para a nossa timeline. E aí a gente pode fazer as edições que a gente precisar, que a gente quiser, não sei. Eu vou começar apagando esse áudio aqui porque eu não preciso dele neste tutorial. Fizemos tudo aquilo que a gente precisava fazer. Confira aí no seu Adobe Premiere se o resample, entre aspas, do Premiere não está ligado. Clica o botão direito, veja aí, se tiver marcado aqui esse Frame Blend, desmarque. Se tiver dessa maneira aqui ó, que você está vendo, desmarca aí, porque isso vai atrapalhar um pouquinho se o seu vídeo não for em 24 FPS, certo? Bom, além dessa questão da velocidade do filme, a gente tem também a questão da profundidade de campo. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um primeiro plano muito focado e o segundo plano, no caso o fundo, bem desfocado. Eu consegui isso utilizando uma lente com uma abertura bem grande na minha DSLR. No caso eu usei a lente 50mm na Canon T3i. E aí eu consegui esse resultado. É muito importante que o seu vídeo também tenha alguma coisa parecida com isso, porque favorece muito o seu vídeo a se parecer ainda mais com um filme, tá certo? Olha só a diferença que dá um vídeo bem focado, com fundo bastante desfocado e tal. Partindo agora para a parte prática da edição, nós vamos começar adicionando os efeitos que nós vamos precisar para editar aqui no Premiere. Vindo até Video Effects, nós vamos até Color Correction e vamos importar o RGB Curves, ou curvas RGB, e o Three-Way Color Corrector, no caso, corretor de cores de 3 parâmetros. Agora, selecionando aqui o nosso vídeo, vindo até Effect Controls, a gente pode fazer a edição da nossa imagem. Vamos começar editando as curvas aqui da nossa imagem. Para você que não sabe como funciona esse RGB Curves, no caso, aqui a gente controla a luminosidade do nosso vídeo nesse quadradinho do Master. Quanto mais ao topo for, mais você vai mexer nos tons claros. E quanto mais embaixo for no seu gráfico, mais você vai mexer nos tons escuros. A mesma coisa serve para os outros gráficos aqui do lado. A gente tem o gráfico do canal vermelho, gráfico do canal verde, gráfico do canal azul. Aqui você pode editar a luminosidade de cada canal independentemente. Mas, para deixar uma coisa mais simples de vocês entenderem, vamos só trabalhar com o Master aqui, tá ok?
Aqui nas curvas a gente tem uma regrinha muito básica que se segue para criar contraste de luminosidade no seu vídeo. Essa regra é chamada de S-Curve, ou curva S. No caso, a gente faz o seguinte aqui nesse gráfico. Criamos um ponto mais ou menos aqui nessa região e levantamos essa parte de cima para deixar o vídeo mais claro. E para compensar esse aumento da luminosidade, a gente cria um outro ponto aqui embaixo e desce ele aqui, deixando os tons escuros um pouco mais acentuados. E aí a gente tem todo esse contraste de luminosidade entre os tons claros e os tons escuros, né? E se você olhar bem aqui nesse gráfico, a gente tem uma curva parecida com a letra S, né? Entortando aqui em cima e entortando aqui embaixo. Isso daqui vai variar, assim como qualquer outra coisa que a gente for fazer aqui no nosso editor, em cada vídeo que você tiver aí. Eu não sei qual vídeo que você vai aplicar esse efeito, né? Então pode ser que você tenha que alterar algumas coisas aí até você conseguir um balanceamento bacana para o seu vídeo. Para mim, isso daqui já está muito bom. Quer ver só a diferença? Deixa eu desativar o efeito aqui. Olha só como estava antes e agora com o contraste um pouco mais acentuado. Bom, terminamos de trabalhar basicamente aqui no RGB Curves. Agora a gente vem para o Three-Way Color Corrector. Aqui a gente tem 3 rodinhas de cor que a gente pode alterar. No caso, a primeira a gente vai mexer nos tons escuros, a do meio nos tons médios e aqui nos tons mais claros. Vou mostrar aqui para vocês, se a gente mexer aqui na primeira rodinha, a gente mexe só nos highlights, no que é mais próximo do branco. Na rodinha do meio, a gente mexe no tom, por exemplo, do pelo aqui, na parede aqui atrás, que não é nem claro nem escuro. E os shadows são as sombras do vídeo, como vocês estão vendo aí, né? E bom, normalmente os looks de filme que a gente tem por aí, a maioria deles utiliza as sombras do seu vídeo nas cores azul ou verde. A gente puxa um pouquinho aqui pro azul ou um pouquinho pro verde, ou mais ou menos no meio termo aqui, dessa forma que eu estou fazendo, vocês estão acompanhando aí no preview. Na realidade, como eu disse, isso também vai depender da mensagem que você quer passar com a sua imagem. Se, por exemplo, você quer demonstrar que esse dia da gravação estava mais quente, né, que essa cena é mais quente, você vai usar os tons mais puxados para o vermelho. Se é mais frio, você vai usar a cor complementar, que no caso é o azul. Nesse nosso caso aqui, a gente vai puxar para um meio tom entre o verde e o azul, simplesmente porque fica esteticamente bonito, tá? Mas isso não necessariamente vai aproximar ou distanciar o seu vídeo de um look de filme. Aqui nos tons médios, eu tô achando que tá um pouco amarelado demais, então eu vou puxar um pouquinho mais pro azul também. E nos tons claros, a gente tem aqui no fundo o céu, que na realidade está branco, né, por causa da exposição. Então aqui a gente pode ou puxar um pouquinho mais pro azul, mas eu quero fazer um contraste entre as cores, então eu vou deixar ele um pouquinho amarelado, bem de levezinho assim. Pra gente mostrar para o Adobe Premiere que os tons claros é esse branco aqui que a gente quer mexer, a gente seleciona esse conta-gotas e clica aqui no branco. Pra gente mostrar os tons médios, a gente clica aqui nesse cinza, mais ou menos. Os tons escuros, vou clicar aqui numa região do focinho, e aí o Premiere vai entender que esses são os tons de cada cor que ele tem que modificar, certo? Basicamente aqui a gente está pronto. Nós temos algumas outras opçõezinhas aqui embaixo, como por exemplo a saturação. Você pode aumentar ou diminuir a saturação aí conforme o que você quiser passar. Eu vou aumentar um pouquinho, vou deixar aqui em 110. Você pode inclusive aumentar ou diminuir a saturação dos tons claros, escuros e tudo mais, para deixar o seu vídeo da maneira que você estiver imaginando aí, certo? Não vou entrar em detalhes quanto a essas opções aqui, porque elas não vão fazer muita diferença no nosso vídeo aqui, ok? Agora vamos adicionar alguns outros elementos aqui que vão deixar o nosso vídeo um pouco mais com cara de filme. Vamos começar adicionando uma vinheta, no caso aquele sombreamento que a gente faz nas bordas do nosso vídeo. Aqui no Premiere CC a gente tem a função de máscaras. No caso a gente só precisa vir aqui em New Item, criar um Color Match na cor preta, importar aqui para uma track acima do nosso vídeo, e aí, vindo aqui em Effect Control, selecionando o Color Matte, a gente vem até Opacity, fazemos aqui uma máscara ovalada, né, aqui mais ou menos no centro do nosso vídeo, e aí em seguida é só aumentar o Feather dessa forma e clicar aqui na opção Inverted. E aí na opacidade a gente pode diminuir para deixar o negócio
um pouco mais claro, né? Para não deixar uma sombra muito dura. Olha só a diferença que a gente tem quando a gente adiciona a vinheta ou tira a vinheta, né? A gente dá esse look um pouco mais centralizado na nossa imagem, né? A gente favorece o que está no centro da imagem. Existem casos que você não vai precisar disso daqui. Por exemplo, se você tiver o seu assunto mais aqui na esquerda, se você colocar essa vinheta, aí o seu assunto vai ficar fora de foco, tá certo? E a outra coisa que a gente precisa adicionar é o letterbox. No caso, eu utilizo um PNG, sim, uma imagem com transparência, que eu simplesmente jogo aqui na minha timeline e ele aplica essas barras pretas aqui em volta do meu vídeo. E aí a gente fica com essa proporção bem parecida com a proporção de cinema, não é mesmo? Olha só que imagem linda. Se você quiser, você pode selecionar aqui o seu vídeo, vir até Effect Controls e em Motion você poderá mudar aí a posição do seu vídeo para reenquadrar ele com base nessas barras que você tem aí no seu vídeo nesse momento. Se você quiser, você pode fazer o download do pack com o projeto e os arquivos usados nesse tutorial. O link estará aí na descrição, tá certo? Você não vai ter problemas de encontrar tudo. E tá aí, temos agora o nosso vídeo transformado em um filme. Veja só que aqui o meu preview tá até em 1/4, né? Não tá na resolução completa, mas não tem problema. Bom, e é isso que eu tenho pra hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de Adobe Premiere com base nesse tutorial aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí embaixo que eu ajudo vocês, tá certo? Se gostou do vídeo, não esqueça do like do favorito. Também não esqueça de se inscrever para não perder novos vídeos com mais dicas de edição aqui no canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, vejo vocês nos próximos vídeos, tá certo? Até mais! Tchau!